galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida, e preciso de ajuda para chegar aos 1000 inscritos. Não é inscrito no canal? Clica no botão. Já é inscrito e quer ajudar mais? Chave Pix logo abaixo. Obrigada pelo apoio. Dito isso, vem ouvir comigo. A Vila dos Trabalhadores. Meu Deus! Levine exclamou olhando pela janela. Desculpe, disse Sarah, mas eu precisava acender a luz. Arby precisa de ajuda. Não posso fazer nada no escuro. Levine não respondeu. Olhava pela janela tentando definir o que acabara de ver e compreendeu então o que o havia intrigado no dia em que Diego foi morto. Aquela breve sensação de que alguma coisa não estava certa. Agora ele sabia. Mas era algo além de qualquer coisa que se conhecia sobre os animais da terra e... O que foi? Sarah perguntou, aproximando-se da janela. E Thorn? Veja, disse Levine. Ela olhou entre as barras de ferro. Nos arbustos? O quê? O que há? Veja, ele repetiu. Sarah olhou atentamente, depois balançou a cabeça. Não vejo nada. Comece na base dos arbustos, disse Levine, e vá olhando para cima devagar. Olhe e vai ver o contorno. Sarah suspirou. Não vejo. Então apague as luzes que vai ver. Sarah apagou as luzes e por um momento Levine viu perfeitamente os dois animais, os corpos claros com linhas verticais à luz da lua. Quase imediatamente o desenho começou a desaparecer. Sarah voltou para a janela e dessa vez viu os animais imediatamente, como Levine sabia que ela ia ver. Nossa, ela disse. São dois? Sim, lado a lado. E o desenho está se apagando? Sim, está desaparecendo. Enquanto olhavam, as listras na pele dos animais foram substituídas pelo desenho das folhas dos rododendros atrás deles. Mais uma vez, os dois dinossauros ficaram invisíveis. Mas aquele desenho complexo sugeria que as camadas da sua epiderme tinham uma disposição semelhante aos dos cromatóforos dos invertebrados marinhos. Os tons sutis, a rapidez da mudança sugeriam... O que eles são? Sarah perguntou curiosa. Camaleões com uma capacidade excepcional de mimetismo. Talvez não se possa chamá-los de camaleões, uma vez que tecnicamente os camaleões só têm capacidade para... O que eles são? Sarah repetiu impaciente. Eu diria que são Carnotauros sastrei, tipos de uma espécie da Patagônia. 3 metros de altura com cabeças características. Note os focinhos de bulldog e os 2 chifres grandes acima dos olhos, quase como asas. São carnívoros? Sim, claro. Eles têm o... Onde está Thorn? Ele entrou naquela moita de arbustos à direita há algum tempo. Não o vi mais depois disso. Mas, o que vamos fazer? Fazer? Disse Levine. Não sei o que está dizendo. Temos de fazer alguma coisa. Sarah disse quase soletrando como se estivesse falando com uma criança. Precisamos ajudar Thorn a voltar para cá. Não sei como, Levine disse. Aqueles animais devem pesar 250 quilos cada um. E são 2. Eu disse a ele que não saísse, mas agora... Sarah franziu a testa. Olhando para fora, ela disse... Acenda a luz outra vez. Eu preferiria... Acenda as luzes! Levine levantou irritado. Estava saboreando aquela descoberta notável, uma característica realmente inesperada dos dinossauros. Embora, é claro, não sem precedentes entre os vertebrados. E agora essa mulher mandona estava dando ordens a ele. Levine estava ofendido. Afinal, ela não era propriamente uma cientista. Era uma naturalista. Um campo desprovido de teoria. Uma dessas pessoas que remexem excrementos de animais e pensam que estão fazendo uma pesquisa original. Uma boa vida ao ar livre, nada mais. Não era ciência de modo algum. Acenda! Harding gritou olhando pela janela. Levine obedeceu e deu alguns passos para a janela. Apague! Ele voltou rapidamente e apagou a luz. Acenda! Levine acendeu. Sarah se afastou da janela e atravessou a sala. Eles não gostaram disso, ela disse. Ficaram perturbados. Bem, talvez haja um período de refração.
Sim, acho que é isso. Tome e abra isto. Apanhou um punhado de lanternas da prateleira. Entregou para ele e foi apanhar as pilhas na outra prateleira. Espero que ainda funcionem. O que vai fazer? Perguntou Levin. Nós, ela disse. Nós vamos fazer. No galpão escuro, Thorn ficou imóvel olhando para a porta. Viu acender e apagar a luz da loja. Depois ficou acesa por algum tempo, mas de repente apagaram outra vez. A área na frente do galpão só estava iluminada pela lua. Ouviu o ruído leve de movimento e outra vez a respiração. Então viu os dois dinossauros andando eretos com as caudas rígidas na horizontal para manter o equilíbrio. O desenho dos corpos parecia mudar a cada passo e era difícil acompanhar o movimento, mas estavam se movendo na direção do galpão. Os animais chegaram à porta e finalmente Thorn podia vê-los com clareza. Os corpos em silhueta contra a luz da lua. Pareciam pequenos tiranossauros, a não ser pelas protuberâncias entre os olhos e pelas patas dianteiras bem menores. Os carnívoros abaixaram a cabeça e olharam cautelosamente para dentro do galpão, bufando, farejando, balançando as caudas. Eram grandes demais para passar pela porta, e por um momento Thorn teve a esperança de que não fossem entrar. O que estava na frente abaixou a cabeça, rosnou e deu um passo para dentro. Thorn conteve a respiração, tentando em vão pensar em alguma coisa. Os animais eram metódicos, e o primeiro se afastou para o lado, dando espaço para o outro. De repente, do lado da loja, uma meia dúzia de luzes ofuscantes acenderam ao mesmo tempo. A luz se moveu e iluminou os corpos dos dois dinossauros. Depois começou a se mover para frente e para trás, formando desenhos desiguais como holofotes à procura de alguma coisa. Os dinossauros estavam claramente visíveis e não gostaram disso. Rosnaram e tentaram fugir do alcance da luz, mas ela os perseguia, os fachos luminosos entrecruzando-se nos seus corpos. A pele dos animais reproduzia os movimentos dos fachos de luz logo depois da passagem dos mesmos. Os corpos ficavam listrados de branco, as listras escureciam, voltavam ao branco luminoso. As luzes não paravam de se mover, a não ser quando incidiam nos focinhos dos dinossauros. Os olhos enormes piscavam sob as protuberâncias em forma de asas. Eles abaixavam e balançavam a cabeça como para se livrar de um enxame de moscas. Os dinossauros ficaram agitados, recuaram e saíram do galpão rugindo furiosos para as luzes. As luzes continuavam a se mover incansáveis de um lado para o outro dentro da noite. O padrão de movimento era complexo, confuso. Os dinossauros rugiram outra vez e deram um passo ameaçador na direção das luzes, mas estavam indecisos. Sem dúvida não gostavam da ideia de chegar mais perto delas. Depois de um momento, eles se afastaram, perseguidos pelos fachos de luz até além da quadra de tênis. Thorn caminhou para a porta e ouviu a voz de Sarah. Thorn, acho melhor sair daí antes que eles voltem. Thorn caminhou rapidamente na direção das luzes até onde Sarah e Levin balançavam dezenas de lanternas de um lado para o outro. Os três voltaram para a loja. Levin bateu a porta e encostou nela, parecendo prestes a desmaiar. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida, ele disse. Richard, Hardin disse secamente. Procure se controlar. Ela atravessou a sala e pôs as lanternas em cima de um balcão. Foi loucura ir lá fora, Levin disse enxugando a testa. Sua camisa estava molhada de suor. Na verdade, foi um salto no escuro, mas que deu certo. Sarah disse para Thorn. Estava claro que é necessário um período de refração para a resposta da pele à luz. É rápido se comparado, digamos, a um polvo, mas existe. Minha ideia foi que esses dinossauros são como todos os animais que dependem da camuflagem. São basicamente animais de tocaia. Ficam imóveis durante horas num meio ambiente que não muda, desaparecendo, confundindo-se com a paisagem de fundo, esperando que a caça apareça. Mas se tiverem de se ajustar a novas condições de luminosidade, sabem que não podem se esconder. Ficam ansiosos. E se ficarem bastante ansiosos, acabarão fugindo. Exatamente o que aconteceu. Levin olhou furioso para Thorn. A culpa foi sua. Se não ficasse andando lá fora... Richard, Sarah disse interrompendo.
Precisamos de gasolina para sair daqui. Você não quer sair daqui? Levin ficou calado emburrado. Muito bem, disse Thorn. O caso é que não encontrei nenhuma gasolina no galpão. Ei, pessoal, Sarah disse. Vejam quem está aqui. Arby se aproximou amparado por Kelly. Estava com as roupas encontradas na loja. Um calção de banho e uma camiseta que dizia Laboratórios de Bioengenharia Engen e mais abaixo nós fazemos o futuro. Arby tinha um olho roxo, um lado do rosto inchado e na testa o corte tratado por Sarah. Os braços e as pernas estavam cheios de equimoses, mas estava andando e conseguiu sorrir. Como está se sentindo, filho? Thorn perguntou. Sabe o que eu mais desejo neste momento? O quê? Perguntou Thorn. Uma Diet Coke e uma porção de aspirinas. Sarah se inclinou ao lado de Malcolm, que cantarolava baixinho olhando para o teto. Como está Arby? Ele perguntou. Vai ficar bom. Ele precisa de morfina? Não, acho que não. Ótimo. Malcolm estendeu o braço e arregaçou a manga. Thorn tirou o ninho de dentro do micro-ondas e esquentou um cozido de lata. Encontrou pratos de papelão decorados com motivo do Dia das Bruxas, abóboras e morcegos, e serviu a comida. Os dois meninos comeram avidamente. Thorn deu um prato para Sarah e voltou-se para Levin. E você? Levin estava olhando pela janela. Não. Thorn deu de ombros. Arby estendeu o prato vazio. Tem mais? Claro, disse Thorn dando seu prato para ele. Levin sentou ao lado de Malcolm e disse: Bem, pelo menos estávamos certos sobre uma coisa. Esta ilha era um verdadeiro mundo perdido. Uma ecologia pura e intocada. Estávamos certos desde o começo. Malcolm tirou os olhos do teto e levantou a cabeça. Está brincando? E todos aqueles apatossauros mortos? Estive pensando nisso, disse Levin. Foram mortos pelos raptores, sem dúvida. E depois os raptores fizeram o quê? Arrastaram os animais mortos para seu ninho? Aqueles dinossauros pesam 50 toneladas, Richard. Nem 100 raptores poderiam arrastá-los. Não, não. Ele suspirou. As carcaças devem ter flutuado para uma curva do rio e foram levadas para a margem. Os raptores fizeram seus ninhos numa fonte conveniente de suprimento. Apatossauros mortos. Bem, é possível. Mas por que tantos apatossauros mortos, Richard? Por que nenhum animal chega ao tamanho adulto? E por que há tantos predadores na ilha? Bem, é claro que precisamos de mais dados. Começou Levin. Não precisamos. Você não examinou aquele laboratório? Já sabemos a resposta. E qual é? Levin perguntou irritado. Prions. Malcolm disse fechando os olhos. O que são prions? Levin perguntou intrigado. Malcolm suspirou. Ian, o que são prions? Vai embora. Malcolm disse sacudindo a mão no ar. Arby estava enrodilhado num canto quase dormindo. Thorn enrolou uma camiseta e pôs debaixo da cabeça dele. Arby resmungou e sorriu. Logo começou a roncar. Thorn foi para perto de Sarah na janela. Lá fora o céu azul claro começava a clarear. Quanto tempo agora? Ela perguntou. Thorn consultou o relógio. Talvez 1 hora. Sarah começou a andar de um lado para o outro. Precisamos arranjar gasolina. Com gasolina, podemos ir com o Jeep até o local de pouso do helicóptero. Mas não temos. Tem de haver em algum lugar. Ela continuou a andar. Você experimentou as bombas? Sim, estão secas. E no laboratório? Não acredito que tenha. Onde mais? E o trailer? Thorn balançou a cabeça. É só um veículo passivo para ser rebocado. A outra unidade tem um gerador auxiliar e alguns tanques de gasolina, mas despencou do penhasco. Talvez os tanques não tenham sido avariados com a queda. Temos ainda a moto. Talvez eu possa chegar até lá e... Sarah, ele disse. Vale a pena tentar. Sarah. Da janela, Levin disse em voz baixa. Atenção, temos visitas.